A única coisa que cura a dor é olhar para a cruz. Olá pessoal, eu sou a Ruth Nogueira e por aqui eu trago reflexões sobre a palavra de Deus, testemunhos e devocionais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. No Salmo 121, o salmista traz uma palavra que diz assim: eleva os meus olhos aos montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é muito interessante porque ele sabe de onde vem o socorro, porque muitas vezes numa situação de muita dificuldade a gente não sabe a quem recorrer, mas o salmista em nenhum momento duvidou. Ele sabia que olhar para os céus, olhar para o Senhor é o que salvaria a sua vida. É o Senhor que tem o socorro e a proteção necessária para as nossas vidas. O mês de março foi um pouco conturbado e quando a gente se vê em meio a muitas dificuldades e contratempos, a gente se vê num cenário de facilidade maior, de se perder um pouquinho. E aí a gente passa a olhar para a dificuldade como se aquilo fosse tudo que a gente tivesse, e ao invés de passar a ter comunhão com Deus, passamos a ter comunhão com o problema. E o problema, ou os problemas, eles começam a tomar a mente, tomar o coração, as dúvidas, medos, porque tudo aquilo que a gente olha cresce dentro de nós. Quando a gente perde o Senhor de vista e passa a ter comunhão só com os problemas, a gente começa a se desestruturar, a se desequilibrar. Porque o nosso refúgio, a nossa fortaleza é a presença do Senhor. Ele é o nosso lugar de paz, Ele é o nosso abrigo seguro. Mas quando, ao invés de olhar para Ele, levar os olhos aos céus e ter um momento de comunhão com Cristo, passamos a olhar ao que está dando errado, aquilo expande em nossas mentes. A palavra vai falar pra gente trazer à memória tudo aquilo que dá esperança. Você meditar no problema não te dá esperança, te dá desespero. Meditar somente naquilo que não está de acordo com o que você gostaria. Meditar no sentido de pensar, né? Passar o dia alimentando preocupação. E a própria palavra nos adverte sobre a gente não andar ansioso, sobre a gente orar e entregar as nossas preocupações ao Senhor. E quando nós oramos, esse lugar de secreto é um lugar de entrega de tudo aquilo que está no nosso coração. Toda dor, seja ela física, emocional, Jesus sabe o que é. Jesus conhece essa dor. E Ele ouve as nossas orações, Ele contempla o que a gente tem passado. Jesus se fez homem e passou por dores inimagináveis. Não só os açoites e a crucificação, mas o peso emocional e espiritual de todo o pecado que recaiu sobre Ele. E durante a sua passagem pela terra, Jesus viveu a dor da rejeição. Ele veio pelos judeus e foi rejeitado pelos judeus. Pedro, que o negou 3 vezes, a dor do abandono é conhecida por Deus. Quando pediu ali para os seus discípulos vigiarem e estarem alertas enquanto ele estava orando, e os discípulos dormiram. Em Mateus 26:56 tem um relato explícito em que fala que todos os discípulos fugiram e abandonaram Jesus no momento da sua prisão. Um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus, onde o seu propósito estava prestes a se cumprir. Ele foi traído, foi abandonado, rejeitado, foi humilhado, sofreu um julgamento injusto. Jesus conhece essas dores e levou sobre si dores ainda maiores. Porque aqui o peso do pecado que era para recair sobre nós, recaiu sobre ele. E o pecado da humanidade. Então, seja o que for que você esteja passando, Jesus sabe, Jesus conhece. O Senhor contempla a sua dor. Nós podemos sofrer traições, abandono, rejeição, dificuldades com saúde, financeira. E é normal com que a gente às vezes se sinta sozinho. Jesus se sentiu sozinho. A última fala de Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Nós somos muito frágeis. E além de todas as dores emocionais, físicas, essas fraquezas humanas e espirituais, porque o pecado pesa sobre nós. Às vezes você se pega angustiado com o seu próprio pecado, mas com o pecado da humanidade. Porque toda vez que a gente tem notícia, toda vez que a gente vai ver alguma matéria, nós vemos o quanto a violência aumentou, o quanto a corrupção aumentou, a injustiça, o quanto as pessoas sofrem quando precisam de um atendimento básico, às vezes de saúde, e você não tem algo de excelência proporcionado a você. Falta o básico às vezes, e a gente vê no nosso próprio país, nós podemos ver o quanto o amor foi esfriando, quantas pessoas se importam pouco umas com as outras, o quanto as coisas erradas ou ruins foram se normalizando. Isso também pesa sobre nós, porque o cristão não aceita esse tipo de situação, não se conforma com esse tipo de situação. Mas a diferença é que nós elevamos os nossos olhos aos céus e ali nós encontramos socorro. Nada nessa terra nos traz uma esperança, uma estabilidade ou justiça plena.
Mas o Senhor, Ele tem socorro, Ele tem proteção. Causas de saúde mesmo deixam isso muito claro. Mesmo que a gente faça o tratamento correto e seja diligente, a gente não controla o que vai acontecer. A gente não sabe se a gente está nas mãos realmente de um bom médico ou não. Por isso a nossa confiança está em Deus, porque Ele tem total controle sobre as nossas vidas. E nada vai acontecer fora da sua permissão. Principalmente quando você é alguém que está buscando, que se importa realmente com a opinião de Deus, que se importa com a presença de Deus na sua vida. Então, ainda que você esteja num momento difícil, seja físico, emocional, espiritual, saiba que você não está abandonado. Saiba que Jesus conhece a sua dor. E no momento certo, existe uma providência de Deus para a sua vida. Existe uma resposta, existe uma direção, existe uma cura, existe saída, existe um recomeço. O que nós não podemos é desanimar. Porque às vezes todo esse peso do pecado, toda essa opressão da vida cotidiana, às vezes, querem nos abater, querem nos abalar. Mas a nossa confiança tem que estar em Cristo. Os nossos olhos, eles têm que estar voltados ao céu, para o Senhor, porque é dali que vem o nosso socorro. Não podemos simplesmente deixar de orar, deixar de buscar, deixar de se alimentar espiritualmente por causa de um momento ruim, por causa de algumas dificuldades. A palavra vai falar assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, ele, para a alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Pensar no sofrimento de Jesus deve renovar o nosso ânimo. Porque nele nós fomos encontrados, nós fomos amados, nós fomos acolhidos, perdoados. E essa é a verdade que deve viver no nosso coração e na nossa mente, tendo a certeza de que o sofrimento de Jesus não foi em vão. E de que Ele está diante do Pai como advogado fiel, porque o inimigo vem para nos colocar num lugar de culpa, num lugar de tristeza, de amargura, de depressão. O inimigo às vezes vem até jogando para nós pecados que já foram perdoados. E essa culpa corrói, porque culpa é diferente de arrependimento. No arrependimento há um constrangimento do Espírito Santo e há uma tomada de decisão sobre confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado e viver um processo de transformação com Deus, deixando o seu passado para trás. Mas a culpa ela apenas te aprisiona naquele mesmo lugar, se sentindo cada vez pior e se envolvendo cada vez com coisas piores. Porque você se sente indigno do perdão de Deus, indigno de recomeçar. Mas a verdade, o que a palavra nos diz é, nós somos indignos, mas nós temos a graça de Deus. E é pela graça que nós somos salvos. Quando a gente fala de graça de Deus, a gente não está falando de meritocracia. A gente está falando simplesmente em aceitar aquilo que já foi feito por nós. Viver esse favor imerecido de Deus, do perdão e da salvação. Viver esse amor, esse consolo. O Espírito Santo é o nosso consolador. Então deixe que o Espírito Santo hoje tome o seu coração com a verdade da palavra e te console de todas as suas dores, fazendo com que você eleve os seus olhos a Deus e nele encontre solução. Independente de qual for a sua pergunta, Deus é a resposta, Jesus é a resposta. Nele está absolutamente tudo que precisamos. Ele é nosso Pai, é o príncipe da paz, é o consolador. Que o inimigo não roube a nossa esperança na verdade que Jesus tem para nós. Que o inimigo não consiga roubar o nosso recomeço, a nossa alegria, os frutos do Espírito, o amor, a paz, a bondade. Não desista de fazer o bem porque você tem sofrido injustiças, mas pague o mal com o bem. E assim a presença de Deus se manifestará através da sua vida. É claro que o inimigo quer que você ceda a sua raiva, a sua ira, o seu orgulho. Ah, mas essa situação também não dá para aguentar. Não, mas essa pessoa tá me provocando. Essa pessoa merece que eu pague na mesma moeda. Isso é um pensamento do maligno. Não é a vontade de Deus para sua vida. Não deixe que os sentimentos ruins te dominem. Jesus, quando foi testado pelo diabo, em toda a proposta do inimigo, Jesus respondeu com a palavra. Então, até mesmo essa experiência Jesus teve. Jesus também foi testado no deserto. Quando o diabo ofereceu pão, a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando o diabo ofereceu reinos e o mundo, Jesus respondeu: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, nós temos que resistir o diabo, resistir as setas lançadas contra a nossa mente, contra o nosso coração, todo desejo de vingança, todo desejo de pagar na mesma moeda, todo pensamento que não vale a pena ainda ser honesto, orar, continuar buscando a Deus, tudo isso é uma mentira, que vem inclusive em momentos de fragilidade emocional ou espiritual.
E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra para ter o que responder nesses momentos em que nós somos abalados. Pensamento de que tudo vai dar errado. Como que vai dar errado se Deus já falou que vai dar certo? A dúvida, o medo são coisas que precisam ser combatidas, porque elas são contrárias à fé. A nossa fragilidade é tanta. É que existe aquela passagem de Zacarias, em que um anjo veio falar com Zacarias. Um anjo veio falar com Zacarias, Zacarias duvidou. Pagou um preço sobre isso, né? Deus cumpriu porque tinha promessa, mas ele acabou pagando o preço por conta da dúvida. E se Zacarias viu um anjo na frente dele e flertou com a dúvida, quanto mais a gente, né? Nem chega nesse nível. Então nós temos a nossa fragilidade, Deus conhece a nossa fragilidade, mas a gente não pode desanimar, não podemos desistir, precisamos olhar para Cristo, manter os nossos olhos fixos nele, porque então a gente conseguirá seguir em frente e viver os planos do Senhor. E vencer essas dores, vencer esse deserto, vencer o tempo difícil, renovando a nossa esperança na palavra, na presença de Deus e sendo consolados pelo Espírito Santo nos momentos difíceis, porque eles fazem parte da nossa vida. Mas em nome de Jesus, que nenhum de nós deixe de olhar para Cristo. Que nenhum de nós deixe de elevar os nossos olhos ao Senhor e entender que dali vem o nosso socorro. Do Senhor que fez o céu e a terra, que é grandioso e ainda assim nos vê, nos ama e entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, tenha renovado o seu ânimo no Senhor. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilhe com alguém que veio ao seu coração, que precisa escutar essa mensagem. Deus abençoe e até a próxima.